Nós vamos abrir nossas Bíblias em duas passagens das Escrituras. Vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 10 até o 14. E também vamos ler a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 10 até 15. Vamos ler então a preciosa palavra de nosso Deus. Atos capítulo 21, versículo 10 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis, chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Agora vamos ler a palavra de Deus em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e os versículos 10 a 15. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Meus amados, a palavra de Deus aqui está nos falando a respeito das nossas emoções. Eu quero vos trazer uma mensagem do Espírito de Deus para a sua vida, para que haja um câmbio, haja uma mudança na tua saúde emocional. Nós temos a nossa saúde física, nós temos a nossa saúde espiritual e temos também a nossa saúde emocional. E há muitas pessoas que às vezes estão com uma boa saúde física, mas estão com a sua saúde emocional abalada. E o abalo da saúde emocional traz problemas na saúde física, são as chamadas doenças psicossomáticas. E traz também abalo na saúde espiritual.
Existe, portanto, um intercâmbio entre alma, corpo e espírito. Você, quem sabe, esteja justamente sofrendo de problemas emocionais. Alguns dias, sexta-feira, mais precisamente, estávamos aqui entrevistando a superintendente da União Feminina de nossa igreja. E ela estava falando que este isolamento social tem trazido uma destruição na saúde emocional das pessoas. Ou seja, as pessoas buscando resguardar a sua saúde física, buscando deixar de ser contagiadas ou de serem contagiadas por um vírus, acabam adoecendo emocionalmente. E a palavra de Deus aqui nos fala a respeito de alguns fenômenos, alguns elementos, alguns fatos ou acontecimentos que pode nos trazer este desequilíbrio, este distúrbio emocional e nos fazer ficarmos doentes emocionalmente falando. As nossas emoções, elas são atingidas especialmente em razão dos nossos relacionamentos interpessoais. Por quê? Porque a nossa alma, ela interage com outras almas. Assim como o nosso corpo físico, ele interage com o mundo físico, e o nosso espírito, ou corpo espiritual, interage com o mundo espiritual, com Deus. Jesus disse que Deus é espírito. O espírito humano interage também com outros espíritos, o que a Bíblia chama de espíritos malignos. Assim também, esta interação que no corpo espiritual se dá com o mundo espiritual e no corpo físico se dá com o mundo físico, no nosso corpo, ou melhor, na nossa alma, esta interação se dá com outras pessoas. Então, assim como o nosso espírito, ele adoece devido à falta de relacionamento com Deus ou o relacionamento com espíritos malignos. O nosso corpo físico adoece pela falta de relacionamento com os elementos físicos ou químicos que lhe dão saúde e o contato com outros elementos biológicos ou mesmo físicos que lhe destroem. Também a nossa alma, ela se descontrola, ela se desequilibra, ela entra em distúrbio justamente pela falta de relacionamento com outras almas ou com relacionamento com almas ácidas. Tanto o isolamento, portanto, a falta de contato com almas, quanto o contato com almas que são venenosas, que são problemáticas, trazem este desequilíbrio e esta enfermidade anímica na nossa alma. Exatamente por isso, então, muitas pessoas estão sofrendo desta enfermidade na alma. Segundo os dados que a superintendente da União Feminina nos trouxe, mais ou menos 90% de pessoas estão sofrendo de depressão a mais, ou seja, quase dobrou o número de pessoas sofrendo de depressão. O isolamento social também dobrou, aumentou 100% o número de pessoas com enfermidades mentais. Portanto, não são enfermidades, se isso é causado pelo isolamento, não são enfermidades orgânicas causadas por problemas nos nervos, por uma questão neurológica, mas são problemas na alma do ser humano. E agora, então, a palavra de Deus aqui nos fala alguma coisa sobre isto. E a Bíblia Sagrada, então, nos traz 4 elementos
quatro tipos de relacionamentos interpessoais que são ácidos, que destroem as nossas emoções e também nos trazem aqui 4 tipos de relacionamentos que são benéficos, que são proporcionados por uma comunhão com a igreja, são proporcionados pela comunhão com pessoas que podem nos alcançar aquilo que nós precisamos, que a nossa alma necessita. Vamos então estudar o que nós acabamos de ler aqui. A palavra de Deus aqui nos fala, em primeiro lugar, a respeito de pessoas que a sua ausência é involuntária, a sua ausência é devido meramente às circunstâncias, e isso nos causa a solidão. Mas essas pessoas não são culpadas. Elas estão envolvidas com o seu dia a dia, com a sua rotina. Então o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a sua dificuldade, a sua situação. Ele estava preso, ele agora está se sentindo isolado, ele está se sentindo abandonado. O inverno está chegando, o frio está chegando, ele está ali sem ter o que fazer, os seus livros não estão com ele, os seus pergaminhos não estão com ele, ele está ali preso, sem saber o que fazer, ele está ali atônito, ele está ali perplexo, e ele começa então a enumerar questões negativas e positivas que estão diante dele e que estão, de certa forma, abalando as suas emoções. Vamos então ver. A primeira delas, como já disse, o primeiro tipo de pessoas são as pessoas que estão envolvidas com a sua rotina. Não é algo voluntário, essas pessoas não estão pensando em nos causar o mal. Essas pessoas não estão pensando em produzir algum efeito negativo nas nossas emoções, mas são simplesmente as circunstâncias que envolvem tanto a você quanto a pessoas que estão na sua volta, que produzem, quem sabe, esta sua solidão, que produzem, quem sabe, esta enfermidade na sua alma, esta dor, esta tristeza na sua alma. A palavra de Deus, então, começa falando a respeito de 2 homens, de Crescente e de Tito. Então o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, que era o seu filho espiritual, ele começa a dizer, olha, Tito, ou Crescente, foi para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. É o primeiro tipo de situação que pode nos causar o abalo. Quando você está aí em uma situação de impossibilidade e outras pessoas não. Outras pessoas estão correndo. Quantas pessoas sofrem isto, por exemplo, quando alguém que ele ama vai para um lugar distante, vai viajar, sai de férias. E essa pessoa que sai de férias está lá fazendo 1 milhão de coisas, está lá correndo para cima e para baixo, e a pessoa que fica está ali esperando que aquela pessoa que foi lhe mande notícias. Só que aquela pessoa que foi está lá vendo coisas novas, visitando cidades, conhecendo pessoas, descobrindo coisas que ele não sabia, descobrindo coisas da história, coisas da geografia, descobrindo um dia cheio de descobertas. E essa pessoa lá está tão envolvida, e essa pessoa que está do lado de cá diz, o fulano me esqueceu, o fulano, ou a fulana, o mengano, ele me abandonou. Não é que ele abandonou, é que essa pessoa está envolvida na sua rotina, ele tem as suas necessidades, ele tem os seus compromissos. E muitas vezes nós somos atingidos e o próprio inimigo da nossa alma procura se aproveitar, como já falei, aproveitando uma questão da alma,
procura também atingir o espírito. E quantas pessoas são abaladas espiritualmente por causa desta questão de se sentirem fragilizados, de se sentirem abandonados e pensarem, me abandonaram. Quantas pessoas que têm problemas com a igreja e pensam, me abandonaram, o meu pastor não me ligou. Então Satanás procura aproveitar este momento para fazer com que a pessoa ache que as pessoas têm somente ele para se preocupar. Então, às vezes a pessoa esquece que um pastor tem milhares de coisas para fazer, tem às vezes centenas de membros para atender, mas a pessoa tem essa dificuldade. E a pessoa pensa, eu estou sendo preterido, eu estou sendo abandonado. O apóstolo Paulo estava nesta situação. E quando ele escreve para Timóteo, aqui nós vemos que ele não está se queixando, ele não está falando mal de Tito, ele não está falando mal de Crescente, mas ele está se queixando, ele está mostrando para Timóteo a sua situação de um prisioneiro, a sua situação de um homem solitário, a sua situação de um homem que tinha ajudado tantas pessoas. Apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem que escreveu metade do Novo Testamento, quantas milhares de pessoas foram beneficiadas por ele, quantas milhares de pessoas foram salvas. Se nós olharmos para a história, não são milhares, são milhões e milhões e milhões de pessoas que foram alcançadas pelo ministério de Paulo. Eu fui alcançado pelo ministério de Paulo, você foi alcançado pelo ministério de Paulo, mas olha a situação que este homem se encontra. Ele está dizendo para Timóteo, Crescente foi embora, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, e eu estou aqui na cadeia, eu estou aqui preso. Ele estava seguramente com uma carência muito grande. Agora a palavra de Deus continua falando, ela vai mais à frente. E o apóstolo Paulo agora fala de um outro companheiro seu. O apóstolo Paulo diz, quanto a Tíquico, eu o mandei até Éfeso. Aqui nós vemos que ele estava só, que ele estava sentindo esta carência, que ele estava sendo abatido na sua alma, que como flechas estavam sendo jogadas na sua emoção. E agora ele fala a respeito de alguém que o havia deixado, sendo que ele mesmo tinha mandado esta pessoa. Então veja, muitas vezes há pessoas que eles não estão viajando, eles não estão longe, porque estão fazendo outras coisas alheias àquilo que você precisa. Mas essas pessoas estão longe, porque estão justamente fazendo aquilo que você precisa. Eles estão trabalhando em função de você. Eles estão trabalhando em função da tua vida. Quantas vezes que uma esposa, especialmente, eu quero falar agora de uma esposa, às vezes, recém-casada, e o seu marido está trabalhando, e ela está em casa, não está empregada, ou o casal decidiu que a esposa ficaria mais em casa, enfim, para cuidar da casa, criar os filhos, cada casal tem a sua escolha. Agora imagine, o homem, o marido está lá trabalhando, e ela está sozinha, mas ele está lá em função dela, ele está trabalhando para trazer sustento para casa. Mas esta moça, esta jovem recém-casada, ou esta mulher, esta dona de casa, que já há muitos anos casou, ela tem emoções. E as suas emoções dependem do relacionamento interpessoal. Não basta o marido colocar feijão, arroz e carne, não basta o marido mobiliar a casa, ela precisa também de um relacionamento interpessoal. E neste momento, o seu Tíquico está lá em Éfeso,
o seu Tíquico, não é? Aqui Paulo fala nesse seu companheiro Tíquico, vamos chamar o marido dessa mulher também de Tíquico. Ele está lá trabalhando, está buscando trazer alguma coisa para casa, mas Satanás aproveita este momento para dizer: ele não te ama, ele não te quer. E olha só, ele é injusto, ele é malvado, mas para um pouquinho, não foi vocês que combinaram? Paulo aqui está falando para Timóteo: Tíquico foi para Éfeso, mas ele reconhece: mas fui eu que o mandei. Fui eu que o mandei, ele foi lá porque eu quis. Exatamente, quem sabe isto está acontecendo na sua vida. As tuas emoções estão abaladas e você se sente desprezado, se sente inútil. E você, quem sabe, gostaria de também estar lá com Tíquico em Éfeso, mas você não pode. Paulo, quem sabe, gostaria de estar em Éfeso também. Éfeso foi o centro do ministério de Paulo. A chamada de Paulo era para a Ásia Menor. Quem sabe ele gostaria de estar na Ásia Menor também, mas ele estava preso. Quem sabe você gostaria de estar trabalhando, mas as condições, as circunstâncias não te fazem trabalhar ou não te permitem trabalhar. Quem sabe você gostaria de estar sendo mais útil, mas as circunstâncias te impedem de ter aquela utilidade que você imagina ter, ou que você gostaria de ter. Aleluia! E a tua alma está sendo abatida. E a tua alma está sendo ferida com isto. Paulo continua dizendo, agora Paulo começa a falar, não de pessoas que nos causam mal, sem culpa, inocentes. Crescente estava na Galácia pregando o evangelho. Tito estava na Dalmácia também pregando o evangelho. Eles estavam levando a sua vida. Eles não deixaram Paulo por maldade. Tíquico estava em Éfeso porque Paulo havia mandado. E ali Paulo estava naquele isolamento terrível. Paulo estava ali preso. E agora Paulo começa a falar de outro tipo de pessoa. Outro tipo de pessoa que pode nos causar um grande dano na nossa alma. E ele fala agora de um rapaz chamado Demas. Quem era Demas? Demas era um obreiro também. Paulo fala a respeito dele em outras oportunidades. E Paulo o chama de um cooperador. Mas agora a Bíblia Sagrada fala que Demas havia demonstrado um problema de caráter. Demas havia demonstrado quem realmente ele era. E Paulo diz assim: Demas amou o presente século. Demas amou as coisas deste mundo. Demas amou o dinheiro. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E agora Paulo começa a revelar alguma coisa que realmente fere a alma de alguém, e realmente quem fere é culpado. Realmente quem fere é uma pessoa ácida. Até aqui, até Tíquico, Crescente, Tito, Tíquico, estava tudo dentro da normalidade. Mas agora Paulo fala a respeito de pessoas que têm interesse somente em coisas terrenas. Pessoas que se aproximam de nós somente obtendo ou pensando em obter proveitos próprios. Demas, enquanto Paulo poderia lhe causar ou lhe trazer benefícios, estava com Paulo. Demas se aproximou de Paulo. A palavra de Deus nos mostra pela primeira vez Demas com Paulo, quando Paulo retorna de uma viagem missionária, onde tinha feito grandes coisas, onde Deus tinha feito maravilhas, e ele volta relatando grandes coisas. E naquele momento da bonança, naquele momento que as coisas estavam boas, naquele momento que tudo parecia bem, ali Demas estava junto com Paulo. Mas quando as coisas ficam ruins, quando as coisas degringolam, quando as coisas vão mal, quando as coisas começam a desmoronar-se, aí
Demas mostrou quem ele era. Ele só havia se aproximado de Paulo por interesses. E a Bíblia Sagrada diz, então, que neste momento, quando Demas viu ou pensou que Paulo não podia lhe dar mais alguma coisa, além daquilo que ele pensava, coisas materiais, Demas, então, começa pouco a pouco a afastar-se de Paulo e acha uma desculpa e vai para a grande cidade de Tessalônica, um grande centro comercial, onde ele pensa: lá eu vou ganhar dinheiro, lá eu vou fazer minha vida. Eu não sei o que Demas buscava junto a Paulo, não sei se ele buscava dinheiro, não sei se ele buscava fama, não sei se ele buscava posição, não sei se ele buscava alguma indicação de Paulo para que ele assumisse algum posto importante na igreja em Jerusalém. Não sei o que ele queria, mas o certo é que a palavra de Deus diz que Demas amava o presente século. É evidente que nós vamos encontrar esse tipo de pessoas na nossa vida. E essas pessoas nos machucam. Essas pessoas nos decepcionam. Especialmente quando você aposta nelas. Eu fico imaginando Paulo pensando em outras cartas eu escrevi. Paulo, ele escreve em outras cartas falando sobre Demas, o chamando de cooperador, o chamando de um servo de Deus. E quem sabe Paulo fica pensando: que vergonha, eu falei de Demas, eu dei o meu testemunho a respeito dele. Eu demonstrei o meu carinho por ele. Eu apresentei Demas nas minhas cartas. Imagine, irmãos, Demas está nas cartas que são palavra de Deus, como um bom homem, como um cooperador, como um trabalhador. E agora esta tremenda decepção. Essas decepções machucam as nossas almas. Talvez esteja alguém com a sua alma ferida por alguma decepção, alguém que você apostou, alguém que você achava que havia se aproximado de você, cheio de boas intenções, e o que ele queria era só o teu dinheiro, e o que ele queria era somente se aproveitar de você, e o que ele queria era somente te explorar. E agora você se sente aí um explorado, se sente aí um enganado, se sente aí com a dor da traição. Paulo sofreu esta dor da traição. Jesus sofreu a dor da traição. Demas, o caráter de Demas se aproxima muito do caráter de Judas. O mesmo amor que levou Demas a trair Paulo foi o amor que levou Judas a trair Jesus. Se Jesus foi traído, se Jesus foi machucado nas suas emoções, quando Judas Iscariotes chega diante de Jesus, Jesus olha para ele e diz: amigo. Agora Paulo, ele não chama de Demas de amigo, ele diz somente: Demas me abandonou, Demas me feriu, Demas me traiu, eu apostei nele, eu levei ele comigo, eu trouxe ele para perto de mim, eu deixei de trazer outros para trazê-lo, e ele me decepcionou, e ele me abandonou. Ah, que dor na alma! Que dor na alma! Eu consigo imaginar a dor que Paulo sentia ao escrever para Timóteo, porque todos nós já passamos por esse tipo de dor. Eu já passei, você, quem sabe, está passando ou já passou. Mas a palavra de Deus fala ainda de outro tipo de pessoas que machucam as emoções, que fazem as nossas emoções serem feridas. E esse tipo de pessoa, a Bíblia agora o apresenta na figura de um homem chamado Alexandre, o latoeiro.
Este homem, o latoeiro, possivelmente fazia calhas, fazia panelas, trabalhava com metal. E qual é o problema deste homem? Este homem é alguém que fere com palavras, que resiste com palavras. O apóstolo Paulo, um homem com revelações tremendas. Ah, se eu pudesse me encontrar com Paulo, se eu pudesse escolher um tempo do cristianismo para viver, possivelmente eu teria escolhido um tempo em que eu pudesse conhecer Paulo, sentar com ele, conversar com ele, perguntar-lhe: Paulo, conta aqui um pouquinho para mim o que o Senhor viu quando foi arrebatado até o terceiro céu. O Senhor diz que viu coisas que não se pode falar para as pessoas, mas será que o Senhor não poderia falar para mim? Será que o Senhor não podia contar para mim? Ah, como eu gostaria de andar com Paulo e ver ele oferecendo os seus aventais, os seus lenços curavam os enfermos, os seus aventais expulsavam demônios. Ah, como eu gostaria de me sentar aos pés deste homem e beber o que ele poderia me ensinar. Mas aqui a Bíblia fala de um homem que teve essa oportunidade. Um homem que tinha lá a sua empresa. Possivelmente, Paulo aqui o destaca com a sua profissão. Possivelmente era um bom profissional. Possivelmente era um homem bem-sucedido. Era um homem que tinha dinheiro. Era um homem que tinha a sua vida bem posicionada. E agora Paulo diz: este homem causou-me muitos males. Por quê? Porque resistiu fortemente às minhas palavras. Imagine Paulo, um homem que tinha a mensagem de Deus, um homem que havia entrado no terceiro céus, agora é resistido por um outro homem, carnal, sem Deus, sem revelação nenhuma, mas que o fato de ter, quem sabe, posses e dinheiro, lhe fazia achar que isto o fazia poderoso para resistir o grande apóstolo. Talvez você esteja lutando como Paulo estava lutando. A palavra de Deus diz expressamente, Paulo fala expressamente, ele causou-me muitos males. Veja, Alexandre conseguiu causar males a Paulo. Que tipo de males? Seriam males espirituais? Não. O espírito de Paulo era inabalável. Seriam males físicos? Também não. Aqui nem remotamente a palavra de Deus nos dá a entender que Alexandre agrediu fisicamente. Paulo expressamente diz que o problema não foi agressão física, foi agressão verbal. Então, se a Bíblia diz, se próprio Paulo confessa que o Alexandre lhe causou males, onde é que os males foram causados? Nas suas emoções. Paulo, quem sabe, passava noites chorando. Paulo, quem sabe, passava arrasado pelas palavras. Eu não consigo imaginar que tipo de palavras este homem conseguia pronunciar. Eram palavras tão duras, eram palavras tão ásperas, que conseguiam abalar um homem da envergadura espiritual de Paulo. Um homem que chegava a dizer, eu sinto prazer nas tribulações. Você consegue imaginar que tipo de palavras Alexandre dizia a ponto de abalar emocionalmente Paulo? Um homem que, quando era apedrejado, se levantava e dizia, eu continuo pregando o evangelho. Um homem que, preso, continua dizendo, a palavra de Deus não está presa. Um homem que, sendo perseguido pelos seus próprios conterrâneos, não desistia de pregar o evangelho do Senhor. Você consegue imaginar que tipo de palavras Alexandre chegava a dizer para Paulo, a ponto de causar males para Paulo?
Você consegue imaginar que língua de víbora? Você consegue imaginar que palavras ácidas, que palavras venenosas este homem tinha? A ponto de Paulo dizer: este homem me causou males. O apóstolo Paulo aqui revela alguma coisa mais íntima. Nesta carta que ele escreve para Timóteo, a quem ele chama de filho amado, ele consegue abrir a sua alma, ele consegue mostrar para Timóteo: Timóteo, a minha alma foi ferida, este homem me causou males. Talvez a tua alma tenha sido ferida por esse tipo de coisas, por palavras terríveis, por línguas viperinas, por palavras ácidas, baixas, golpes sujos, palavras contra a sua moral, injúrias, difamações, calúnias. E por isto a tua alma tem estado ferida. Mas a palavra de Deus também nos fala a respeito de um outro tipo de palavras, um outro tipo de pessoas, totalmente diferentes de Alexandre, totalmente diferentes de Demas, mas que também podem nos causar males emocionais. E quem são essas pessoas? São pessoas que, como Tito e Crescente, não estão longe de nós. Como Tíquico, não foram mandadas por nós mesmos para longe. Mas são justamente pessoas que nos amam, pessoas que estão próximas de nós. Nós lemos lá em Atos capítulo 21, que quando o apóstolo Paulo estava para ir a Jerusalém, diz-nos a palavra de Deus que vem em sua direção, vem ao seu encontro um profeta. E diz a palavra que o nome desse profeta era Ágabo. E quando este profeta se encontra com Paulo, esse profeta diz para Paulo: Paulo, faz ali ilustra aquela profecia, atando o cinto nas mãos. E ele diz: o dono deste cinto vai ser preso em Jerusalém. Ele vai ser preso. O dono deste cinto será preso pelos judeus, e os judeus o entregarão das mãos dos gentios. E diz a palavra de Deus, verso 12, Lucas relata: quando ouvimos estas palavras, tanto nós, os companheiros de Paulo, os amigos de Paulo, os que estavam junto com Paulo, como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. A Bíblia está falando aqui de um outro tipo de pessoas que podem abalar as nossas emoções. Escute, são as pessoas que têm pena da nossa carne. São pessoas que têm pena da nossa carne, da nossa natureza terrena. São pessoas que estão próximas de nós e não conseguem visualizar a eternidade. Eles olham para mim, eles olham para você, como se você fosse apenas um corpo físico. Como se você fosse apenas como um animal, como um cachorrinho, como um gato. Se você, por exemplo, tem um cachorrinho, você vê o cachorrinho doente, você faz qualquer coisa para salvá-lo. Porque o cachorrinho não tem como decidir. Você não pergunta para ele: cachorrinho, tu queres ir para o veterinário? Não, você põe ele embaixo do braço e corre para o veterinário. Às vezes o cachorrinho lá está sofrendo
E o veterinário diz assim, olha, vamos fazer eutanásia. De jeito nenhum. Esse cachorrinho aqui, eu vou com ele. Ele esteve comigo 12 anos, 15 anos comigo. É meu amigão, é meu companheirinho. E você, então, não quer saber de nada. Você quer manter aquele bichinho vivo. Você quer manter aquele bichinho com você. Você sente aquele bichinho como sua propriedade. E realmente ele é sua propriedade. Você é proprietário do cachorro. Você pode comprar o cachorro. Você pode vender um cachorro. Você pode cruzar o cachorro com uma outra cadelinha e vender as crias. Ele é a sua propriedade. E quando nós amamos as pessoas com amor humano, nós acabamos olhando as pessoas também como se fosse um cachorrinho. E nós achamos que as pessoas também são nossa propriedade. E nós, então, esquecemos que pode ser, eventualmente, quem sabe, aquela pessoa um dia disse, Senhor, eu me entrego para ti. Aquela pessoa não é tua. Aquela pessoa não é propriedade sua. E quem sabe também você não é propriedade daquela pessoa. Você se entregou a Deus. Você se entregou a Jesus. Então, se você se entregou a Jesus, se um dia você disse, Senhor, eu te aceito como Salvador e Senhor da minha vida, você é de Jesus. Você é do Senhor. E agora escute o mal que faz essa pessoa que chega para você e acha que você é propriedade dela. E ela fica cheia de peninha por você. E ela consegue olhar somente o teu corpo físico, somente a tua natureza terrena. Ela não consegue te olhar como alguém que tem uma chamada, alguém com quem Deus tem um propósito, alguém que vai viver eternamente, que vai viver aqui nesta terra, quem sabe mais 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não sei, mas não vai passar de 100. E vai viver toda uma eternidade, ou no céu ou no inferno. Se viver no céu, vai passar toda uma eternidade com galardão, sem galardão. E aí então, estas pessoas, como aqui o próprio Lucas confessa, essas pessoas também, eles não são Alexandre, eles não são Demas, mas como eles podem causar mal às nossas emoções. Imagine que você está sofrendo, vamos dizer que você está sofrendo alguma batalha, alguma luta. Vamos supor que o Crescente e o Tito estão fazendo lá 1 milhão de coisas, mas nós temos essa tendência de sermos egocentristas. Você então começa a se queixar, o Tito não me dá atenção, o Crescente não me dá atenção, e ao invés de chegar alguém e dizer assim para ti, mamãe, papai, o meu filho, ou minha querida esposa, meu querido marido, veja, está todo mundo aí fazendo as coisas, todo mundo ocupado, mas não chega alguém, em vez de te ajudar, em vez de tirar da doença, em vez de te arrancar da doença, da depressão, te empurra mais porque tem peninha de você. E diz assim, é mesmo, né? O Tito é malvado, né? O Crescente é malvado, né? O Tíquico, bem que o Tíquico podia ficar aqui, mas para lá, foi você que mandou o Tíquico para Éfeso. Você que é culpado de ele ter se afastado. Mas quando a gente faz um beicinho, as pessoas se compadecem e ao invés de curar as tuas emoções, elas te enterram mais. E foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Deus tinha um projeto com o apóstolo Paulo. Deus queria que Paulo fosse para Jerusalém. Estava no plano de Deus que Paulo fosse preso. Estava no plano de Deus que Paulo fosse levado a Roma. Estava no plano de Deus, tudo estava dentro do plano de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus!
Porque Deus tinha um projeto maior. Deus queria levar Paulo perante o imperador do mundo. Deus queria que Paulo fizesse algumas coisas que vamos ver daqui a pouco. Deus tinha algo grande com o apóstolo Paulo. Mas as pessoas que estavam na volta, quando viram o profeta revelar o projeto de Deus, veja, o profeta simplesmente disse, os judeus vão prender Paulo e vão entregar nas mãos dos gentios. Ele não disse que isso era uma coisa ruim. Ele não disse que isso era uma obra do diabo. Não, ele disse, isso vai acontecer. Mas as pessoas com peninha, e quanto mal você tem feito, né, para pessoas que você ama, deixando ele mais para baixo, incentivando que ele tenha mágoas contra Tito e Crescente, incentivando que ele se magoe com Tíquico, que está lá fazendo alguma coisa por ele mesmo. Quantas vezes a tua língua, a tua ação, ao ter pena de alguém que nós não devemos ter pena, nós devemos ajudá-lo a cruzar por aquela situação. Aquilo faz parte da vida. Como dizia sempre a minha mãe quando nós éramos crianças, a vida não é um mar de rosas. E a Bíblia diz então que todos eles rodeiam Paulo e começam a dizer, não vai para Jerusalém, Paulo, pobrezinho de ti. Você lembra do que aconteceu com Jesus? Quando Jesus disse para os seus discípulos, olha, nós vamos para Jerusalém agora, importa que eu seja entregue na mão dos judeus, dos religiosos judeus, eu vou sofrer, eu vou ser morto. Pedro pula. Assim como Lucas e os companheiros de Paulo pularam, foi Pedro que pulou diante de Jesus e disse, Jesus, tem compaixão de ti. Ah, meus irmãos, emoção é algo terrível. Foi a única vez que Jesus disse que alguém estava quase o fazendo tropeçar. Jesus olha para Pedro e disse, Pedro, tu estás sendo para mim pedra de tropeço. E Jesus olha para o seu amigo Pedro e disse, arreda-te, Satanás. Olha o que muitas vezes a gente faz para alguém que a gente ama. Olha o que, quem sabe, alguém que te ama fez contigo. Ao invés de te curar, está te tornando mais enfermo. E agora já não só enfermo da alma, mas enfermo do espírito. Porque se Jesus tivesse ouvido Pedro melhor, se Jesus tivesse ouvido Pedro, ele teria adoecido também espiritualmente, porque teria deixado de cumprir o plano de Deus. E agora, imagine se Paulo ouve os seus amigos. Imagine se Paulo ouve o seu médico. Nós vamos ver daqui a pouquinho quanto Paulo amava Lucas e se sentia amado por Lucas. E agora Lucas está falando para Paulo, Paulo, não vai para Jerusalém, Paulo, olha Paulo, coitadinho de ti, Paulo. E os irmãos ali diziam, não vai, não. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas então, Paulo olha para eles, no versículo 13, Paulo disse, que fareis chorando? E agora escute, olha o que Paulo disse, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração. O que é um coração quebrantado? É esmigalhado, é quebrado. Aquela conversa dos irmãos estavam fazendo com o coração de Paulo o mesmo que as palavras de Pedro estavam fazendo o coração de Jesus. As emoções de Paulo estavam sendo quebrantadas pelo choro dos irmãos.
os irmãos tentando arrastar Paulo do projeto de Deus. Escute, irmão, irmã, o projeto de Deus para a vida do teu filho, o projeto de Deus para a vida da tua filha, para a vida do teu esposo, da tua esposa, do teu sobrinho, da pessoa que você ama, do teu enteado, do teu neto, da tua neta. O projeto de Deus para a vida dele inclui batalhas, inclui lutas, inclui renúncia. Ele tem que ser trabalhado, ele não é perfeito. Eu quero te dar uma notícia: o teu netinho, a tua filhinha amada não é perfeita, ela tem que ser quebrantada por Deus. Se você quer que a tua filha chegue no céu, pare de torná-la um bibelô, um torrãozinho de açúcar. Se você quer que a tua própria vida, o teu marido, tua esposa chegue no céu, você tem que deixar Deus trabalhar, Deus moldar com ele. Para de fazer o que Lucas está fazendo com Paulo, para de fazer o que Pedro está fazendo com Jesus. E não deixe que façam contigo. Se você ama a sua alma, não deixe que as pessoas te façam sentir um coitadinho. Ai, pobrezinho de você. Ai, coitadinho. Oh, te traíram, te abandonaram. Ei, aquele outro. Não, não, não. Deus formou. Quando você e eu éramos massa ainda informe, Deus formou todos os nossos dias. Ele tem um propósito com tudo. Eu sei que você gosta de ser paparicado. Eu sei que você gosta de ser mimada, mas isso está te empurrando para o inferno, isso está adoentando as tuas emoções, isso está fazendo você ficar uma pessoa frágil, emocionalmente falando. Você tem que ser forte emocionalmente, assim como você tem que ser forte fisicamente, assim como você tem que ser forte espiritualmente. Como é que você faz com o seu filho? Você diz assim para o seu filho está crescendo, está com 12 anos, 13 anos, 14 anos. O que você faz com o seu filho? Você diz assim: filhinho, fica deitadinho na cama, não sai da cama. Ai, Deus o livre, filhinho, que tu sai da cama, filhinho, meu, se tu sair da cama, tu vai cair, tu vai tropeçar, ai, vai esfolar o teu joelhinho, fica deitadinho na cama, ai, fica aí, até o dia de tu casares, eu não vou te deixar sair de casa, sair da cama. Deus o livre, tu ir para a escola, Deus o livre, tu correr na rua, ai, Deus o livre, não, tu vai ficar deitadinho. Teu filho vai ser um atrofiado, teu filho vai morrer, teu filho vai adoecer. É isso que acontece quando queremos fazer como Pedro estava fazendo com Jesus, como Lucas e os companheiros de Paulo estavam fazendo com Paulo. O teu filho, a tua esposa, o teu marido, todos nós temos que passar pelo processo divino. São as nossas emoções sendo exercitadas, são as nossas emoções se esfolando, caindo tombos, mas nós temos que nos fortalecer, assim como você, quando vem o teu filho lá que correu e caiu, você diz assim: a mãe vai dar um beijo e vai ficar curadinho. Você já não levou beijinho de mãe? Eu, quando era criança, levava os beijinhos da mãe. Beijo de mãe cura dor no joelho, cura esfolado na canela. Meu irmão, beijo de mãe é uma bênção. E a mãe diz assim: levanta e vai, meu filho, glória a Deus. E a criança vai e vai se fortalecendo e vai criando músculos e os seus ossos vão ficando fortes. É isso que Deus quer. Deus quer que você entenda que as tuas emoções, elas têm que ser exercitadas, elas têm que ser fortalecidas, elas têm que ser confrontadas. É assim que você vai se fortalecendo, um fortalecimento e um crescimento equilibrado. O corpo físico, o corpo espiritual e as tuas emoções sendo fortalecidas. E você entendendo que tudo é um projeto de Deus para a sua vida, e você não pode fugir disto, você tem que saber enfrentar isto. Pedro,
queria que Jesus fugisse do Calvário. Jesus tinha uma consciência: é para esta hora que eu vim. Paulo agora tinha esta mesma consciência. E Paulo diz então: que fazeis chorando e quebrantando meu coração. Agora olha o que Paulo diz, pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Olha as emoções de Paulo. Por que as emoções de Paulo estavam neste porte? Emoções musculosas. Paulo era um halterofilista emocional. Estava pronto para suportar pesos tremendos. Por quê? Porque as lutas, as batalhas, as perseguições, os apedrejamentos o fizeram um gigante. Não somente um gigante espiritual, como um gigante emocional. É por isso que depois, quando chega lá, quando fala para Timóteo, ele está dizendo: olha, Alexandre me fez mal. Olha, este me fez este me abandonou, este aqui fez tal coisa. Mas nós vamos ver o que vai acontecer com ele, o que ele vai dizer agora, porque ele tinha se exercitado tanto espiritualmente quanto emocionalmente, e agora ele diz: eu estou disposto. As minhas emoções estão prontas para ser preso e para morrer pelo nome do Senhor Jesus. E olha o que acontece a partir da posição de Paulo. Verso 14. Como, porém, não o persuadimos, conformados, aleluia, glória a Deus, a firmeza nas emoções de Paulo curaram os que estavam na sua volta. Os que estavam na sua volta estavam chorando: ai, não vai. Ele disse: eu estou pronto a ser preso, eu estou pronto a morrer por Jesus. E quando Paulo disse: como não persuadimos, conformados dissemos, olha o que eles disseram: faça-se a vontade do Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus. Veja, as emoções quebrantadas de Paulo estavam afastando o reino de Deus. Lembra de Mateus 6,9? Vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. O que está mostrando a Bíblia aqui? Que as emoções impedem que o reino de Deus venha, mas quando as emoções estão quebrantadas diante de Deus, quando nós renunciamos o nosso coitadismo, então permitimos que o reino de Deus venha, e a autoridade de Deus vem sobre a nossa vida, e podemos dizer: faça-se a vontade do Senhor. Oh, aleluia! Oh, rabagabaxa, rabacaracai. A vontade de Deus não tem se cumprido na sua vida por culpa das tuas emoções, por culpa do teu coitadismo, por culpa da peninha que você sente de você mesmo. Mas esta noite Deus quer curar as tuas emoções. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu sinto uma presença de Deus aqui. Eu não sei se eu rio, eu não sei se eu choro. A vontade que eu tenho aqui é de dar uns saltos de alegria no meu espírito. Oh, glória a Deus! Voltemos agora para a carta que Paulo está escrevendo a Timóteo. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele está ali só, ele está ali, aquele homem, o mesmo homem que há algum tempo atrás tinha dito: eu estou pronto para ser preso, eu estou pronto para morrer. Esse homem agora está abalado,
Ele estava pronto para morrer. Olha só, escute aqui, preste atenção aqui. Ele estava pronto para morrer. Ele estava pronto para ser preso por Jesus, mas ele não estava pronto para ser traído. Ele não estava pronto para ser traído pelos seus. Aquilo o feriu. Ele estava pronto para sofrer acusações, difamações e injúrias dos judeus. Ele estava pronto a sofrer açoite dos romanos. Ele estava pronto a sofrer a pedrada dos ímpios. Mas ele não estava pronto a sofrer pedradas dos crentes. De Alexandre, de um obreiro seu, que não respeitava o seu ministério apostólico. Talvez Demas saiu se queixando de Paulo. Parece que eu vejo Demas. Sempre quando alguém sai da presença de Deus, ele sai atirando. Sempre, isso é normal, sempre sai atirando. Eu imagino Demas lá em Tessalônica. Me arrependi 1000 vezes de ir para Jerusalém, lá para Cesareia, é melhor me encontrar com Paulo. Se eu se arrependimento matasse, aquele velho lá não me deu oportunidade, aquele velho lá, isso é aquele outro. Essa dor Paulo estava sentindo. Dor de quem abandona, porque ama o presente século. Dor de quem abandona, porque não quer aceitar a palavra de Deus como Alexandre, que não quer aceitar a doutrina como Alexandre. Paulo agora sentiu o golpe. E ele então fala a respeito daqueles que estão na tua volta, estão mais longe, e não estão contigo, não porque eles não gostam de ti, porque eles têm as suas atividades. Repito, é o Crescente, o Tito. O Tíquico, que está longe, que está lá em Éfeso, mas está trabalhando para você. Ele está cuidando das coisas que você precisa. Mas como já disse, tem o Demas. Como já disse, tem o Alexandre. E tem aqueles amigos que querem fazer a gente ter pena da gente mesmo. Mas agora, o apóstolo Paulo, ele diz assim, mas Timóteo, oh glória a Deus, Timóteo, eu vou prosseguir, glória a Deus. Eu vou prosseguir, Timóteo. Eu tenho uma coisa para te falar, Timóteo. Timóteo, oh, aleluia. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Está comigo aqui. Está comigo aqui o Lucas. É só ele, mas Lucas está comigo. O médico amado Lucas está comigo. Escute, é isso que Deus quer que você faça. Esqueça Demas, esqueça o Alexandre, esqueça você mesmo. Comece a olhar para aquilo que Deus está fazendo. Oh, glória a Deus! Olha o que Deus está fazendo. Timóteo, sabe quem está comigo? Que está comigo aqui um médico. Ele é crente, ele é médico. Ele pode suprir as minhas necessidades. Se eu ficar doente, ele está do meu lado. Se eu tossir, ele está do meu lado. Se eu espirrar, ele está do meu lado. Se me der uma dor, ele está do meu lado. Eu tenho Cristo, eu tenho Deus, eu tenho tudo. Eu tenho aqui comigo um médico. Oh, meus irmãos, olha só. Paulo está dizendo, eu tenho um médico particular 24 horas por dia. Vale um glória a Deus? Quem é de vocês aí que tem um médico cuidando de vocês? Você que é um médico, tem que entrar no SUS, pegar uma ficha para daqui a 5 meses. Paulo tinha um médico todos os dias, estava ali com ele, viu só? É isso que Deus faz. Quando você para de chorar, quando você para de deixar as tuas emoções adoecerem, Deus providencia um médico para estar do teu lado. Deus providencia as coisas. Não fique olhando para aquilo que você não tem, não fique se lamuriando. Em nome do Senhor Jesus, nesta noite, Jesus quer mostrar, Ele quer abrir os teus olhos para que você comece a enxergar o que Deus tem feito para você.
conta as bênçãos que Deus tem dado, faça como o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Você está compreendendo o que Deus está falando contigo? Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz que um dia Davi tinha ficado triste porque o seu filho Absalão, que era um safado, um sem vergonha, um adúltero, tinha adulterado com as próprias esposas de Davi, tinha matado Davi, tinha dado um golpe de estado. Aí quando o Absalão é morto, Davi estava tristinho. Aí chega Joabe e diz assim para ele: rapaz, Joabe era parente dele. Aí Joabe diz assim para o Davi: Davi, para com isso, homem. Olha só, Deus nos deu vitória, Deus te deu o trono. Se tu continuares assim, os teus companheiros, soldados que querem dar a vida por ti vão ficar tristes. Tu fica olhando o que você perdeu, olha tudo que Deus deu, olha tudo que o Senhor restituiu para você. É isso que Deus está falando para você. Olha o que Deus tem te dado, olha o que Deus tem colocado diante de ti. E esta noite Ele se põe como teu médico, Ele se põe como teu Lucas. Ele está dizendo para você: eu morri por ti, eu levei sobre mim as tuas dores, as tuas enfermidades, eu levei sobre mim o teu pecado, o castigo que te traz a paz está sobre mim, e pelas minhas pisaduras tu podes ser sarado. É isso que Deus quer fazer contigo hoje. Ele vai curar, Ele está curando. Ele está curando as tuas emoções, Ele está te tirando deste poço, Ele está te tirando deste leito de enfermidade emocional. A palavra de Deus continua dizendo, aleluia, ele continua dizendo, Paulo continua falando para o seu filho Timóteo. Ele diz assim: toma contigo a Marcos. Toma contigo a Marcos. Quem era Marcos? Marcos foi um rapaz que andou com Paulo, tinha andado com Paulo anos antes. Marcos tinha andado com Paulo anos antes. E a Bíblia Sagrada diz que lá Paulo tinha se desacertado, Paulo não tinha aceitado a debilidade de Marcos. Marcos realmente falhou com Paulo. Marcos falhou com Paulo porque Paulo saiu com ele, confiando nele, e Marcos o abandonou. Não o abandonou porque amava o mundo, não o abandonou porque queria trair Paulo, abandonou porque não sentiu em condições, não teve forças, pegou e voltou para casa. E agora, anos depois, Paulo se lembra de Marcos, e Paulo diz para ele, para Timóteo agora: traz Marcos de volta. Escute, olhe para mim aqui. Para você curar as tuas emoções, você tem que reconstruir relacionamentos. Você tem que aprender a perdoar. A Bíblia Sagrada diz que anos antes, o apóstolo Paulo tinha ficado tão chateado com Marcos, que o tio de Marcos, chamado Barnabé, tentou convencer Paulo a dar uma chance para o Marcos. E Paulo disse: para esse eu não dou chance, para esse eu não dou oportunidade. E a Bíblia diz que eles discutiram de tal forma que Paulo e Barnabé se separaram, porque Paulo não conseguia aceitar que Marcos continuasse com eles, diante do erro, diante da falha, diante da debilidade, diante da fraqueza de Marcos. E agora, a Bíblia Sagrada diz que Paulo, neste momento de isolamento, parecido com o que a gente está enfrentando hoje, só que ele estava preso.
ele começa a pensar e ele se lembra daquele relacionamento que ele mesmo rompera. Ele se lembra daquela sua falta de perdão para com Marcos anos atrás. E agora Paulo escreve para Timóteo, seu filho. Ele diz: é tempo de reconstruir, é tempo de perdoar, é tempo de esquecer o que ficou para trás, é tempo de olhar para frente, é tempo de olhar não para as fraquezas, não para as misérias, mas é tempo de olhar para aquilo que as pessoas podem nos trazer de bom. Paulo olha para Marcos e pensa: este moço não tem falha de caráter, este moço não é um perverso, este moço não é um amante do mundo, este moço não é um traidor, este moço simplesmente foi fraco, este moço simplesmente foi frágil. Timóteo, traz de volta Marcos! Traz de volta Marcos, porque ele será muito útil para o ministério. Oh, glória a Deus! É isso que Deus quer fazer contigo. As tuas emoções estão feridas porque ficou alguma coisa lá atrás. E muitas vezes é neste momento de solidão, é neste momento em que nós sentimos falta do relacionamento interpessoal. Deus usa este momento, eu creio que Deus usou, porque Paulo era um homem que era dominado por Deus. Evidentemente que ele tinha a sua carne, ele mesmo diz em Romanos capítulo 7, a sua batalha, a sua luta que tinha contra a carne. E aqui neste momento vemos Paulo mais uma vez derrotando a carne. Paulo diz a respeito dele mesmo, ele diz: eu esmurro meu próprio corpo e eu o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a muitos, não seja eu mesmo desqualificado. E Paulo agora, então, mais uma vez está esmurrando o seu corpo e está derrotando a sua carne. Paulo, mais uma vez, está subjugando as suas emoções. Paulo, mais uma vez, está crucificando as suas emoções. E o mesmo Paulo, que lá no livro de Atos diz: não quero Marcos, este mesmo Paulo diz: eu quero Marcos. Eu quero. Traz o Marcos de volta. Eu perdoo Marcos. Marcos é útil. Marcos não é aquele rapaz liviano que eu pensava. Marcos é um homem de Deus. Marcos é um dos que escreveu. Agora não sei precisar se Marcos já tinha escrito o seu evangelho ou não aqui nesse ponto. Marcos era um homem de Deus. Oh, glória a Deus. E por fim, a palavra de Deus mostra que agora a vitória é completa sobre Paulo. Este Paulo, que estava se sentindo inútil, que estava se sentindo ali preso, não podia pregar, ele não podia fazer outras coisas. Ele diz: eu não posso pregar, mas eu posso escrever. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não deixe o diabo dizer que você é inútil. Você está sentindo deprimido porque Satanás tem dito: você é um inútil. Você aí, quem sabe, você é uma pessoa que está no grupo de risco e você está aí pensando: eu sou inútil. Estou aqui preso da minha própria casa. Não. Oh, aleluia, não. 1000 vezes não. Oh, aleluia. Quando Paulo escrevia para Timóteo, quando chegou no versículo 13, a glória de Deus se apossa da vida de Paulo. E Paulo diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Sabe o que é casa de Carpo?
Sabe o que é a casa de Carpo? A casa de Carpo é algum lugar no teu passado que você deixou de fazer alguma coisa que Deus queria que você fizesse. A casa de Carpo é algum lugar no teu passado onde você abandonou o primeiro amor. A casa de Carpo é algum lugar no passado que você abandonou a oração. A casa de Carpo é algum lugar no passado onde você deixou de orar e jejuar. A casa de Carpo é algum lugar no passado onde você deixou alguma coisa que Deus havia te dado. E Paulo diz: passa na casa de Carpo e traz para mim os livros, e traz para mim também os pergaminhos. Paulo se lembrou que a palavra de Deus não está presa. Ele tinha livros, ele ainda queria estudar, ele ainda queria ler. Ele estava nos últimos anos, já estava idoso, já tinha passado dos 60, já estava no grupo de risco. Paulo já estaria aí com você no grupo de risco. Mas ele diz: traz os livros, eu ainda vou estudar, eu ainda vou escrever, eu ainda vou orar, eu ainda vou jejuar. Deus tem coisa comigo ainda. Oh, aleluia! Deus tem coisa contigo. Escute o que diz o Espírito de Deus para você. Deus tem coisa contigo. Pare de olhar para Crescente, pare de olhar para Tito, pare de olhar para Alexandre, pare de olhar para Demas, para de se lembrar das coisas más de Marcos. Deixe que as pessoas, ou não deixe que as pessoas te façam sentir um coitadinho. Você pode ser um homem de Deus, você pode ser uma mulher de Deus. Não importa a tua idade, não importa a tua condição, não importa o dinheiro que você tem, não importa o que os outros pensem de você. Esta noite deixa Deus curar a tua alma, deixa Deus fortalecer a tua alma, deixa Deus curar as tuas emoções, deixa Deus te arrancar deste cárcere. Ele quer dizer para você que a palavra dele não está presa, o poder dele não está preso, a glória dele não está presa. Não importa quantos anos você tem, não importa quem você é. Oh, aleluia! Olha só, há poucos minutos o pastor Adriano Licidônio disse: por favor, compartilhe com 3 pessoas. E logo adiante ele disse: o número de assistentes aumentou. Olha só, um simples compartilhe fez de você uma pessoa útil. Imagine se você começar a orar, imagine se você começar a jejuar, imagine se você começar a tirar 2, 3 horas de oração, imagine se você começar a orar pelos missionários, imagine se você começar a entrar em batalhas espirituais, imagine se você começar a telefonar para uma pessoa que está desviada e dizer para ela: eu não quero falar nada contigo, eu só quero orar. Eu não quero te convencer para voltar para a igreja, eu só quero orar. Eu só quero orar juntamente contigo. Eu só quero falar contigo. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Imagine o que acontecerá se você compreender que não importa o que está acontecendo com Tito, ou com Crescente, ou com Tíquico, não importa o que Alexandre Latueiro fez, não importa o que Demas deixou de fazer, não importa isto. O que importa é que Deus escreveu um projeto para a tua vida. Salmo 139, versículo 16. Quando você era massa ainda informe, quando a tua mãe não sabia que estava grávida de você, ele escreveu, ele formou um plano para a tua vida. E se você não morreu ainda, e se você está vivo ainda, é porque Deus ainda tem plano, Deus ainda tem projeto, alguma coisa de Deus para você. Oh, Rachaurimacai. Oh, aleluia! Há uma coisa de Deus para mim. Oh, glória a Deus! Quantas vezes somos confrontados, quantas vezes somos criticados, não importa. O que Deus revela, o que Deus mostra,
O que Deus tem é somente você que pode fazer perder se você recuar, se você murmurar, se você pecar. Enquanto você deixar as tuas emoções tomarem as rédeas da tua vida, você continuará patinando, se queixando, murmurando, achando que a culpa é do Tito, é do Crescente, é do Tíquico, é do Alexandre, é do Demas. Em nome do Senhor Jesus, Ele mandou Lucas para estar contigo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo está do nosso lado, Ele não te deixa, e esta noite Ele me usa para falar contigo. Ele tem um plano ainda com a tua vida, Ele tem um projeto contigo ainda. Ele formou, Ele escreveu, e quando Deus escreve, está escrito. É somente você aceitar, é somente você dizer: Deus, me perdoa, eu quero voltar, eu quero ter na minha vida o teu projeto, eu vou parar de me queixar, Senhor, me cura as minhas emoções nesta noite. Aleluia. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar aqui em nome de Jesus. Quem está falando aqui não é o pastor Humberto. Eu sou meramente um canal. Eu sou meramente como uma torneira de onde está saindo água. A água de Deus para você. Oh, glória a Deus. Está jorrando do meu interior um rio de água viva para você. E esta noite o Senhor quer te curar. Esta noite Ele quer curar as tuas emoções. Nós vamos orar agora. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus está aqui para fazer algo grande na sua vida. Nós vamos orar neste momento. Vamos clamar a Deus por você. E se você quer, agora depende de você querer. Se você quer entregar a sua vida para Deus, as tuas emoções para Deus, para Ele te tomar e fazer contigo o plano maravilhoso dEle, eu te convido a tomar esta decisão, a abandonar as tuas emoções que estão te prendendo, estão te machucando, estão te ferindo. E você vai escrever aí no chat: eu entrego a minha vida, as minhas emoções para Deus. Faça isto. É Ele que vai te curar. As minhas palavras, as palavras que eu falei aqui agora, vindas da parte de Deus por meio da Bíblia Sagrada, elas são um instrumento para você, para a sua cura. Mas você tem que aceitar. Você tem que aceitar no seu coração e confessar que você quer entregar sua vida, que você quer ser curado, que você quer ser livre para fazer aquilo que Deus tem para ti. Paulo sabia o que Deus tinha para ele. Por isso ele disse: me traz os livros, me traz os pergaminhos. Oh, aleluia! Porque tem coisas para eu fazer ainda na minha vida. A primeira pessoa já tomou a decisão. Onde está a segunda pessoa? Aleluia! Se você quer que as tuas emoções sejam curadas por Deus, se você quer que a tua alma seja curada por Deus, se você quer entregar-se nas mãos deste Deus, que é o médico dos médicos, Ele quer fazer uma obra agora na sua vida. Para de sofrer, para de gemer, para de viver com as tuas emoções quebradas, moídas. Aleluia, glória a Deus. Sim, Paulo sofreu afrontas, Paulo sofreu a traição, Paulo sofreu a decepção, mas tudo termina bem. Tudo termina bem, tudo termina bem, porque a glória de Deus está na vida dele, o domínio do Espírito Santo estava na vida dele. Oh, glória a Deus! Em nome de Jesus, escreva aí, para que Deus cure a tua alma.
Escreva aí: eu entrego as minhas emoções e a minha vida nas mãos de Jesus.